Caríssimos irmãos, que a paz do grande arquiteto do universo esteja com todos nós agora e sempre. É um prazer estar aqui pela primeira vez, como eu disse a nossa irmã, apesar que já fiz palestra aqui online, através das redes sociais, mas fisicamente é a primeira vez que estou aqui nesta casa. E saúdo a todos vocês pela estrutura que vocês têm, né? E é uma graça e uma grande satisfação. Trago também um abraço fraterno dos que fazem o CEUD, Centro Espírita União Divina, que fica em Olinda, e que também, conjuntamente com o pessoal de Gravatá, a nossa irmã, que me fez o convite para estar aqui, que é o Tabernáculo Espírita Joana d'Arc. Pois bem, faço votos à casa pelo trabalho e pela grande oportunidade de trazer essa mensagem sobre a família, porque no mundo em que nós vivemos hoje, a questão familiar, ela se encontra muito pulverizada de tal forma. E nós, como abraçamos essa doutrina espírita, nós temos a responsabilidade de unir e não de separar. Kardec nos mostra a grande proposta de união. E Jesus nos traz o processo de união muito maior do que nós possamos imaginar. Quando ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está unificando, fazendo um grande movimento de dentro para fora e o mesmo movimento de fora para dentro, para que nós possamos entrar em sintonia com todas as nossas virtudes, trabalhando uma a uma para que nós possamos ressignificar e trabalharmos no progresso e na evolução do planeta Terra. Acredito que seja essa grande finalidade e grande objetivo de cada um de nós. Conto uma história que um homem, ele fez uma bela pintura, e essa bela pintura, ele convida artistas, convida jornalistas, convida toda a sociedade, para que naquele dia pudesse observar e ver aquela pintura que ele tinha feito. No dia marcado, tira-se o pano da pintura e lá está o retrato, a imagem de Jesus Cristo batendo em uma porta. Acredito que talvez vocês já tenham visto uma imagem parecida com essa, Jesus batendo numa porta. E todos os mundos, as pessoas que estavam ali aplaudem. Magnífica beleza. Parecia que o Jesus estava saindo da tela, de tão perfeito que era, e suas mãos, seus dedos aguçados, ao tocando na porta, parecia que ele encostava o ouvido nela, com o sentido de que quisesse escutar quem estivesse do lado de dentro. E todas as pessoas daquele momento estavam aguçados diante daquela beleza, daquela pintura. Mas apareceu um cidadão que observou um pequeno detalhe. E neste detalhe ele enfatiza e diz, a porta não tem tranca, não tem fechadura. Aí olha para o pintor, e o pintor olha para ele e diz, realmente, não tem fechadura, porque não é para ter fechadura. Porque ao toque de fora, quem está dentro é quem vai abrir. Esse é Jesus, que traz para cada um de nós essa grande oportunidade de sutilmente, no seu toque, percebermos que de fora para dentro, e quem está dentro possa ter a sintonia, a empatia de poder abrir. E quando ele diz na sua passagem, batei e abre-se-vos-á, pedis e obtereis, é nesse toque sutil que Jesus toca cada um de nós nas nossas famílias. Qual é o toque? Que na família de cada um de nós estamos recebendo a grande oportunidade de abrirmos a porta. Talvez não seja uma porta, mas talvez seja uma janela, talvez seja algo sublime em cada um da gente que possa simplesmente denotar aquilo que esteja sendo o toque precioso para acordar as nossas vidas, o nosso interior, a nossa vontade de querer ser e exercer aquilo que cada um de nós viemos a buscar aqui. Ou estamos aqui simplesmente de passeio? Acredito que não. Todos nós viemos aqui com um propósito. Qual o seu propósito?
Qual o meu propósito? Qual o propósito de cada um de vocês conhecerem esta casa, estarem nessa casa, serem trabalhadores dessa casa? Qual o nosso propósito? De mudança? Talvez seja o meu propósito, seja simplesmente de eu estar todos os dias aqui, 24 horas os dias aqui, mas o propósito maior é a luz que encandeia cada um de nós, colocando sob o alqueire e não debaixo dele, fazendo com que cada um daqueles que se aproximem tenha sintonia e tenha a certeza de olhar e ver, um olhar de dentro para fora, para que este olhar se externize e faça com que o movimento de fora para dentro possa tocar o nosso íntimo e haver a grande transformação. Sabemos muito bem que vivemos num planeta de expiação e provas. Mas qual é a nossa expiação? Qual é a nossa prova? Qual a prova nossa? De que forma nós estamos provando e expiando? Será que nós estamos simplesmente na prova? Ou estamos na expiação que arrastamos por cada um de nós os nossos sofrimentos? É pensar e refletir cada um de nós. E aí, a proposta para essa tarde é o quê? Família, o papel da família no processo de transformação na sociedade. Perguntamos a nós, qual o meu papel dentro da família que estou colocando para a sociedade? Quem é que eu estou colocando para a sociedade? Quais são as pessoas que estamos colocando para a sociedade? Como pais, como avós? Qual é o produto que estamos trabalhando? Que produto é esse que estamos colocando lá fora? A doutrina espírita, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque nós temos em nossos lares uma grande questão, uma grande luz que se chama Evangelho no lar. Nós temos a porta, temos o Jesus ao tocar e temos a grande possibilidade de abrir a porta e fazer com que esta doutrina possa penetrar em cada um daqueles nos seus lares e fazer a grande transformação. Mas será que nós estamos colaborando com isso? Quantos filhos nossos se encontram nesta casa? Quantos netos nossos se encontram nesta casa? Quantos jovens nossos se encontram nesta casa? Quando eu falo nesta casa, eu falo em todas as casas generalizadas, em todos os centros espíritas. O que é que nós estamos fazendo com eles? Qual o passo que nós estamos dando a ele? Ou esta doutrina é simplesmente para cabeças brancas ou idades avançadas? Eu entrei nessa doutrina com menos de 17 anos. Hoje estou com 66. A gente pode pensar assim, dizer, é muito chão. Ainda não é nada, porque estamos batendo ainda nas mesmas teclas para que nós possamos nos moldar e nos transformar. Mas aqueles que estão chegando em nossas mãos com a grande oportunidade dada pelo Pai, neste processo de transição para um processo de regeneração, o que nós estamos fazendo diante desses que estão chegando, diante dessa grande e incomensurável transição? Nós estamos diante do slogan "Fica em casa"? Ou nós estamos simplesmente dizendo agora não, amanhã, você é muito jovem, vamos deixar para quando você estiver mais velho? E quando é que nós estamos mais velhos? Quando talvez não estejamos mais concebível de fazer algo positivo, concreto, ou remontando peças de um quebra-cabeça danificado que nós construímos. Eis a grande questão. E nessa questão, a doutrina nos coloca de que nós possamos realmente continuar e permanecermos diante das nossas situações de nossas vidas. E aí, nós possamos dizer a cada um de nós,
diante daquilo que o Espiritismo nos traz. A doutrina espírita, segundo Allan Kardec, segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: a doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado. Ontem eu estava na casa de uma amiga e ela disse o seguinte: os filhos são loteria. Vocês concordam? Cada filho que chega em nossa casa é uma loteria esportiva que nós conseguimos. É a Mega Sena. É porque talvez ela não conheça essa doutrina, que canaliza para cada um de nós aquilo que nós merecemos. Os filhos que chegam em nossos lares são oriundos de um processo de renovação, de um processo de conquistas, de um processo também de leis de causa e efeito. Que fiz, que eles fizeram, certo? Sim. Cada um deles que chega diante de nós é porque foram direcionados a nós e nós também fomos direcionados para eles. Olha o movimento de dentro para fora e o movimento de fora para dentro. É ressonância isso. E Kardec nos diz: é um grupo de espíritos necessitados e em compromisso inadiáveis. Chega de que forma? Necessitado. Mas será que esse tão pequeno necessitado, que chora, que grita, que esperneia, que sente fome, sede, todas as questões nós vamos saná-los? Estamos ali colocando em nossos braços um adversário de passado. Estamos colocando ali em nossos braços um inimigo do passado. Estamos dando a ele todo o carinho, o amor. E ele, ao olhar para cada um de nós, ele nos conhece, porque foi dado a grande oportunidade a eles, no grande aglomerado no plano espiritual, de que nascerás naquela família compatível com nossas e deles necessidades. E nós achamos que muitas vezes os filhos, quando não dão certo na vida e o do vizinho dá certo, foi uma loteria esportiva. E nós sabemos muito bem que para acertarmos a Mega Sena, ou seja lá dessas que exista, é para milhões de pessoas. Não é simplesmente decreto que vai determinar que você vai se acertar, mas aquele que vem benfazejo, vem para transformar, vem para mudar muitas vezes um direcionamento de nossas vidas e da vida dele também, porque é um processo de conjuntura dentro da própria família. E nós ouvimos jovens dizerem: eu não pedi para nascer, como diz uma música, eu não pedi para nascer. E nesta família foi que eu não pedi mesmo, eu queria ter nascido na família do vizinho. Eu queria ter nascido na família do meu tio. Eu queria ter nascido na família de A, de B, de C, porque nesta eu não gostaria de ter nascido. Mas engana-se. Pedimos para vir, pedimos para nascer, pedimos para estar dentro daquele grupo familiar, porque é aquele grupo familiar que não vai colocar para a sociedade a transformação. Não é a sociedade que vai nos transformar não, viu gente? Por que é que você sai de casa como anos atrás? Um pequeno exemplo de um jovem no campo do Santa Cruz que arrancou uma bacia sanitária e jogou lá de cima e ocasionou a morte de pessoas lá embaixo. Pergunta-se: qual a política educacional dada, implementada dentro do Evangelho do Lar, e um pai e uma mãe tenha dito: meu filho, você vai sair hoje de casa para fazer uma atrocidade? Ninguém. Livre-arbítrio. Eu arbitrei por aquilo que eu quis fazer, mas por que eu arbitrei? Porque eu estou em consonância com aquele que está lá fora. A sociedade que está lá fora é o retrato daquilo que hoje acontece dentro das famílias. Ou não é? Violência. O pai diz para o filho: chega em casa apanhado, que você apanha 4 vezes. O que é que ele está gerando com isso? Violência. Ele está dizendo ao filho que mate, que esfole, que faça o que for, mas não chegue em casa apanhado. Essa educação passa-se pelo processo da educação, a transformação do ser humano.
E a doutrina nos dá essa consolidação de nós transformarmos. Kardec mais adiante nos diz: auxílio à reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito. Estamos dentro dessa lei, causa e efeito. Por que é que está acontecendo algo de ruim na minha vida? Mas eu não fiz nada. Inocente do Rosarinho. Eu não fiz nada. Fez sim. Pode não ter sido feito nessa, mas com certeza aquilo que está lhe ocorrendo hoje tem efeito retardatário lá atrás em vidas passadas. Quem foi que eu fui? O que foi que eu fiz? A quem eu feri? A quem eu fiz? Jesus coloca para a gente algo bem interessante: quando tu tiveres teu ofertário, isto é, for oferecer flores ao altar, primeiro, antes de colocar lá no altar, verifica a tua consciência e verifica a quem tu magoaste, a quem tu feriste, a quem tu causasse danos. Coloca a tua oferenda aqui no chãozinho antes do altar, voltas, faz o processo retornando e sai fazendo as correções necessárias a cada ponto qual tu fizesse, em que estação tu paraste. Mas alguém poderia dizer: mas ele não quer me perdoar. O problema é dele, não é seu. Se você volta no passado e pede perdão a alguém, e essa pessoa não se comove diante do perdão, a quem ficou a falta do perdão? Com ele. É o mesmo que você pegar um presente, saia de casa para um aniversário, mas é um aniversário de uma pessoa que não gosta de você, mas você foi convidado e você vai lá e leva um presente, o melhor presente que você possa levar, para talvez quebrar o gelo daquela situação. E chega lá diante da pessoa, a pessoa chega para você e diz: eu não quero. Quem é que volta com o presente? A pessoa ou é você? Você volta com o presente, porque ele não recebeu. O presente não é dele, é seu. E neste presente que nós temos, nós precisamos do perdão. Então a família é o meio que Deus criou para que o Espírito possa, algumas vezes até de forma compulsória, passar e aprender, pensar no outro, conviver com o outro, diferentes, vivenciando tolerância, resignação e exercício do perdão. Aí a gente vai para uma questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca qual a visão que Jesus tem da caridade: benevolência, indulgência e perdão. Os três aspectos: benevolência, indulgência e perdão. O que é que está faltando nesse espírito dentro de uma família em que tem 6, 5, 4, 10 pessoas? A minha madrinha teve 18 filhos. Eu conheci Valde Cedícia, que canta no Semestre, que está convidada para o semestre atual, que vai haver agora em julho, né? Muito bem. A avó dela teve 25 filhos. Gente, você sabe o que é que ter 25, 18, 10, 8? A família de hoje é... ficou no 1, já está bom demais. Já vim cumprir minha missão. E o lado de lá? Ninguém está dizendo para todo mundo ter 25, 30, 40, não. A pessoa faz o que pode, mas o plano espiritual está assim, ó, querendo oportunidades para que possa reencarnar, e especialmente agora nesse processo de transição para a regeneração. Porque aqueles que estão chegando agora, eles estão chegando com um chip diferenciado do nosso. Pega um instrumento desse de celular e dê uma criança de 1 ano e meio. Eu tenho uma neta de 1 ano e meio e ela pega isso aqui, o dedinho dela, a coisa mais linda do mundo, faz desliza, que parece que já aprendeu. Veio de onde isso? Com a escola aqui na terra? Não tem escola aqui na terra. A escola foi de lá. Já vem com um chipzinho, ó, de alta tecnologia aqui dentro, ó. O seu protótipo de vida espiritual, seu perispírito, já tem uma pequena diferença em relação ao nosso. O nosso ainda está arcaico, ainda está carcomido ainda, né? De um passado atroz que estamos carregando e trazendo e levando. Mas eles, mais um grande detalhe, como eles precisam desses atrozes. Porque muitas vezes eles não têm paciência.
Observaram isso já? Em algum neto de vocês, alguma coisa desse tipo? Eles não têm a paciência de Jó. Não tem. Deles é imediato. Chega no computador desse, você diz: meu filho, tira uma dúvida aqui. Ele chega na frente e faz pronto, já fez. E você fica: mas eu queria aprender. Mas já fiz, está feito já. Porque ele tem isso aguçadamente. E isso ele traz do mundo espiritual, não do mundo material. Quem fez escola de datilografia aqui? Datilografia. Ninguém fez escola de datilografia? Eu? Claro, né? Eu passei 6 meses numa escola de datilografia. 6 meses para receber um diploma. Primeiro a mão direita, depois a mão esquerda. Depois a gente vai trocando e vai juntando as sílabas e vai mexendo com os 2 dedinhos. Meu filho nunca foi. Chega aqui e faz... Os dedinhos, ó, são mágicos. A protuberância em cada dedinho desse é aguçada pela técnica, pelo chip que já vieram diferenciados. E nós estamos ainda comendo milho, né? Eu mesmo como milho, dedilho, né? Dedilho, é um dedo só. Para chegar, e assim mesmo ainda erra, volta, aí passa errado, aí deixa para lá. Mas acontece, porque com certeza na próxima, aí eu digo a meu filho: na próxima eu venho melhor do que tu. Porque a tecnologia já está tão avançada aqui do outro lado, que lá na década de 40, nosso lar, se dizia o quê? Vai, André Luiz, lá para visitar tua família. Hoje, na tecnologia, no plano espiritual, é isso aqui, ó. Para chegar aqui eu não conhecia o local, eu vim através do Maps, né? Veio guiando, chegou certinho, ó. E eu disse: mas rapaz, se não tivesse isso, eu estava procurando de del em del, onde é rua tal, onde é tal lugar, perguntando a B, a C. Mas pelo guiazinho, ó, você vai a tudo que é canto por aquele bichinho ali. É a tecnologia a serviço da sociedade. E por que não a família a serviço da sociedade? Nesse aspecto, nós temos que trabalhar muito a questão da tolerância, e a tolerância começa em casa. Queremos fazer a tolerância lá fora. O cara pisa no seu pé, você quer ter o respeito lá fora, quando dentro de casa, se alguém pisa no seu pé, você vira uma baiana. Quem é baiana, roda a baiana, né? Mas quem não é, vai parte para agressão com o outro. Quando este trabalho tem que ser feito, verberado dentro dos nossos lares: o perdão, a tolerância, a resignação. Ser resignado é ser abestalhado. Rapaz, tu apanha e não aprende nunca. Ele está aprendendo espiritualmente. Pode ser que para quem esteja vendo esteja sendo um martírio, mas para aquele que está diante daquela situação resignadamente, ele está em processo de evolução espiritual. É o que vai contar para cada um da gente. Não é o manifesto físico, não é a doutrina do embate, mas é a doutrina do combate. O bom combate para nossas vidas de transformação. E Kardec nos coloca algo bem interessante através de Platão. Platão, na sua pequena frase, ele diz o seguinte: não espere por uma crise para descobrir que é importante a sua vida. Quantos esperam a crise acontecer para dar valor depois? Meu Deus, se eu soubesse. Se eu soubesse, eu não tinha feito. E por que não procurou saber antes de fazer? Porque nós colocamos a carruagem na frente dos cavalos, quando os cavalos têm que estar à frente da carruagem. São eles que nos arrastam. E nós queremos fazer o trampolim: joga a carroça na frente e bota os cavalos atrás. Quando a coisa está no precipício, aí você vai lamentar eternamente: se eu soubesse o que sei hoje. Oi, e por que não começa a mudar? Segundo Chico, o que passou, passou. Você não pode mudar o que passou, mas você pode fazer um novo presente, como também um novo futuro. Mas nós ficamos muitas vezes presos lá atrás, nas mordaças da vida, achando que tudo aquilo tem que sofrer. Na sofrência da vida ainda liga o raio e fica na sofrência, porque gosta daquilo, já se habituou, já se acostumou a sofrer.
Quando o sofrimento é a questão do planeta nosso, olha lá. Provas e expiação. A sofrência é expiação. Porque nós estamos vendo o quê? Expiando o que nós estamos padecendo. Mas estou padecendo tão bom que a gente ainda chama de obsessor, meu obsessor. A gente não faz aquela música que canta assim quando era criança. Não sei se alguém lembra dessa música. Xoxô pavão de cima do telhado, né? Lembram dessa? Que a gente fazia, embalava para nossas crianças dormirem. Xoxô pavão de cima do telhado, né? A gente não diz isso, xô pavão para ele não. A gente diz, vem pavão, fica comigo, porque é meu, é nosso. E a gente continua nessa sofrência sem querer abdicar, sem querer soltar as amarras. Quando Jesus nos diz que nós devemos o quê? Poderemos fazer até mais do que Ele. Ele disse isso. E a gente para diante dessa frase e diz assim, como é que pode? Será que na época os apóstolos também não questionaram a Jesus? Mestre, como é que podemos fazer até mais do que tu? Se tivesse feito isso, Jesus, a primeira coisa que com certeza ele diria é o seguinte, sabe o que era? Eu já te dei uma mostarda. Eu já te dei um grão de mostarda, que é a fé. A fé transporta montanhas. Se nós pegarmos essa mostarda como consideração de fé interior nossa, nós poderemos transformar as montanhas e transitar de um lado para o outro, não a montanha física, mas as montanhas que são os nossos problemas, e nós ficamos com ele, guardamos no nosso sacrário e dizemos ao outro que perdoamos. No primeiro momento da conversa, o que é que acontece? Aquela pessoa, aquele fato que aconteceu há 20, há 30, há 40 anos atrás, ela sai com aquilo como se fosse naquele momento, naquela hora que aquilo tivesse acontecido. Perdoou? Não perdoou. Perdão não é esquecimento. Esquecimento é Alzheimer. Perdão é espiritual. Perdão a gente perdoa, vê o outro e ressignifica. Posso te ajudar? Olha o que acontece no supermercado, aquela frasezinha nas costas do trabalhador. Posso te ajudar? Aí você chega para ele, moço, onde é a fila tal? Onde é que tem tal mantimento assim? Aí ele vai dar uma dica a você, lhe orientar. Talvez ele vai até o local e diz, ó, naquela fileira 2, você vai lá na fileira 2 que está lá o produto. Isso é orientar. E não colocar sob suas costas aquilo que é do outro. Ele precisa passar por aquilo? Precisa. Eu posso ajudá-lo de que forma? Posso aliviá-lo, orientá-lo, direcioná-lo, como um atendimento fraterno. O atendente fraterno, por mais problema que ele esteja diante dele, ele não vai trazer a solução. Vai, irmã? Não vai. Porque quem tem que mudar é aquele que está sendo atendido. Eu posso ouvir com a minha escutatória e orientar de certa forma, mas quem vai ter que mudar a partir do momento que se levantar dali é ele. E vamos ficar felizes quando durante a semana encontrar aquela pessoa e ela dizer, olha, estou bem. Você, graças a Deus, ela entendeu, ela copiou, ela pegou a pérola que Jesus nos deu e fez com que esta pérola pudesse ser transformada em um grande diamante. Esta é a grande função nossa. As pérolas que esse evangelho nos traz são pérolas para que nós possamos fazer no nosso interior transformação em um grande diamante. Porque para chegar num diamante é preciso lapidar. E quem é que precisa ser lapidado? Nós, como espírito. Nosso espírito precisa sofrer lapidações. E é nessas lapidações que nós começamos a entender o nosso brilho interior. Como Jesus nos disse, brilha a vossa luz. Que luz é essa que brilha? Essa luz solar? Não. É a luz do nosso íntimo espiritual que está lá fundo em cada um da gente. É esse Deus interno que existe dentro de cada um de nós e que precisa ser despertado. Porque muitas vezes procuramos esse Deus fora da galáxia, nas matas, nos campos, no beija-flor, seja lá onde for. Isso é a representação dele. Mas esse Deus
ele se encontra dentro da gente, fazendo com que nós possamos voltar àquela pequena história anterior, ouvir o toque do Senhor e fazer com que o nosso ouvido sinta a sua presença e abramos o nosso chakra, o nosso sacrário, para receber essa luz. E quando recebemos essa luz, há uma sintonia de fora para dentro e de dentro para fora, fazendo essa transmigração e essa união fecunda e infinita. Mas Kardec ainda nos diz algo interessante: o corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito, porque o corpo, quando foi feito, construído pela ação sexual, o espírito já existia, secular, milenar. Ele apenas está precisando do acasalamento para que possa haver a sua reencarnação, porque é o único processo ainda, não tem outro jeito. Tem que haver a união do homem com a mulher para que possa dar cria, e nessa cria dá o efeito do plano espiritual direcionar para aqueles aqui. E quando nós aportamos aqui, aportamos com este direcionamento para aquela família a qual nós temos vínculo. Algo dentro daquela família, nós estamos vinculados a ela, seja o pai, seja o filho, seja a esposa, seja o conjunto que se encontra ali. Algo é ressonância para que nós aportamos naquele porto seguro. Então não adianta a gente dizer que não foi essa família que eu escolhi. Pois bem, foi essa que você escolheu. Foi o pai embriagado, foi a mãe nas condições que se encontra. Aí 2 semanas atrás eu ia passando pelo cais de Santa Rita e tinha uma jovem sentada, drogada, grávida. Eu olhei assim e disse: meu Deus, é isso aí, com aquela figura e aquela imagem. Meu Deus, ficou uma providência divina, era. Não poderia essa criança nascer em uma outra situação, né? Mas por que ela está naquela situação ali? Que espírito que vinculado está com aquela jovem? Que karma ela não está trazendo ali para resgatar? Olha o mundo em que ela está. E muitas vezes você tem um patamar de sociedade tão bom e diz: eu não quero ter filho. Como a sobrinha minha em São Paulo, fomos fazer uma visita a ela em São Paulo, em Campinas, e ela disse: tio, não está no meu projeto ter filho. 32 anos ela. E o jovem com 38 também não está. Eu aceitei, eu fiz vasectomia, não quero também ter filho, porque nesse mundo que está aí não tem condições de nós termos filho. O que é que você é? Sou empresário, tenho um comércio. E quantos não tem nada disso, meu Deus? Quantos não tem nada disso? Essa escassez, diante dessa autonomia sua, vai reverberar em você alguma coisa lá na frente. Porque quantos não estariam aportando ali por uma necessidade que iria trabalhar em você o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a inveja, o ciúme, tantas coisas que nós somos transformados por aquele serzinho que muitas vezes chega em nossos lares. É difícil? É, mas não é impossível. Nós temos que ter a capacidade de quebrandura diante daqueles que aportam em nossas casas, porque são eles que vão levar o veículo para fora do mundo. Desse jeito nós estamos sendo egoístas, porque estou pensando simplesmente no meu bem e prazer. E ele ainda disse: quando minha mãe estiver em situação difícil, eu tenho condições, eu não posso fazer nada, eu vou botar ela no asilo e fico pagando lá. E eu disse: e o amor? Porque é muito fácil a gente descartar. Aí a gente volta e diz: que tipo de filhos, que tipo de criaturas dentro da nossa família nós estamos criando? Qual é a educação? Qual é o amor? Estamos falando de Jesus em nossas casas ou temos vergonha de falar de Jesus? Estamos falando de Jesus para os nossos netos ou temos vergonha de falar de Jesus? Porque é o único ser que traz a transformação para o amanhã. Ninguém vai
nos conjurar diante da transformação? Se nós não plantarmos, temos que ser o grande semeador. E para sermos esse semeador, temos que escolher o terreno, não jogar semente em terreno qualquer. A grande falácia do semeador: ele sai para semear, aí pega a sua semente e joga no terreno cheio de pedregulho, pega outra semente e joga no terreno cheio de mato, cheio de capim, de arbustos, e uma outra semente ele joga num terreno que tinha qualificação. Qual é o erro do semeador? Qual é o erro que nós estamos cometendo? Se eu tenho 3 lotes de terreno, eu teria que conhecer cada um deles, saber o que precisa. Se eu tenho 3 filhos, não posso criar os 3 iguais, e caímos na mesma fada do erro. Mamãe sempre dizia: eu crio meus filhos todos iguais. Mamãe, você está errada, me perdoe. José não é parecido com Sebastião, Sebastião não é parecido com Paulo. Se teve gêmeos, mesmo assim eles são diferentes, mas são idênticos, pá de jarro. Mas em espírito eles não são idênticos, cada um vem com uma proposta, cada um vem com uma ressonância diferente. E mamãe precisa entender, ter esse entendimento de Maria, já que estamos no mês mariano, ter esse entendimento de Maria, de olhar para cada um deles e verificar a diferença. Cada um tem a sua necessidade particular. Não posso dar o meu boa graça a cada um deles. Não sei se os pais, se os filhos ainda hoje dão bênção. Os meus pelo menos ainda dão, mas foram criados dessa forma. Ontem eu estava num aniversário e o sobrinho meu disse: na minha família não foi acostumada a dar bênção não. Ninguém dá bênção a ninguém lá em casa. Gente, bênção, nós precisamos de bênção. Tem bênção melhor? Bença minha mãe. Minha mãe diz assim: Deus te abençoe, filho. Você sai dali fortificado, você sai dali encorajado para a luta. E mamãe conhece tão bem cada um deles que chega para um e diz: Deus te dê vergonha, porque sabe que a bênção é uma bênção diferenciada para as coisas talvez erradas que ele faz. Deus te dê vergonha. Olha o alerta, olha o mesmo alerta que Jesus coloca para cada um daqueles os quais ele curou. Quando Jesus procede o processo da cura, ele diz o que a cada um daquele que vai embora? Quem lembra? Chocos pavão? Jesus diz isso, ó: vai e não peques mais. Esta é a receita, esse é o código, é a virada de chave. Porque quando você recebe essa virada de chave, você sai dali: eita, ele disse que eu não pecasse mais, eita, eu vou cair, eita, me lembrei dele. Não. Aí eu me lembro do meu filho uma certa vez em casa, conversando conosco, ele mora já, é independente. Aí ele chegou para mim e fez: meu pai e minha mãe, eu convivi com pessoas onde as drogas rolavam assim, e eu olhei para aquele movimento, para aquelas pessoas ali, me lembrei dos evangelhos e do que o Senhor falava. Eu disse: não, meu pai e minha mãe não merecem isso. Aí eu olhei para ele e abracei-o, porque ele copiou. Não cópia, ele entendeu. Olha o código de Jesus, disse para cada um da gente: vai, não peques mais. Olha o código que Paulo chega para Jesus diante da sua queda no caminho de Damasco: mestre, o que queres que eu faça? Hoje não se admite cada um de nós fazermos essa questão: mestre, o que queres que eu faça? Não, nós já sabemos. Está aí o evangelho, está aí os evangelhos, está aí a codificação, está aí a mais de 400 livros escritos, psicografados através de Chico Xavier, sem contar os de Divaldo, sem contar de tantos outros, trazendo uma conotação de diferença de vida para cada um da gente. Transformação, vida que transforma para a sociedade. E o que é que nós estamos fazendo com tudo isso? Dormindo, acomodado, como muitos de nós estamos acomodados hoje em nossas casas. Palestra através do YouTube, palestra através online nas redes sociais, estudo nas redes sociais, porque eu não quero mais ir por centro, porque eu me acomodei. É muito bom estar em casa estudando, ligo, né?
o WhatsApp, o telefone, estou lá, ó, tomando meu cafezinho, eu me levanto, vou para lá, vim para cá, não estou gostando, volto, me sento. Mas qual é o serviço que você está se propondo? Lembremos-nos que diante dessa doutrina nós somos simplesmente o quê? Colaboradores. Nós estamos aqui no efeito do servir. Jesus nos diz: o homem veio para servir. Jesus veio para servir. E nós estamos servindo a quem? A quê? Por quê? De que forma? Esta é a forma que nós temos de servir. E aí ele diz: o Pai não gera espírito, o Filho fornece apenas o envoltório corporal, como nós vimos aqui. O Pai forma o corpo, o Espírito vem habitar aquele corpo. E a ciência é interessante, diz o que é a ciência? O espermatozoide é aquele que chega mais rápido, que vai e perfura o óvulo e dá a vida. É aquele corredor, é aquele o melhor. Não, é aquele que é direcionado, porque muitas vezes vem o capenga, vem aquele espermatozoide capengazinho, andando devagarzinho, caindo, abre a ala que ele vai passar, porque é ele que vai fecundar, porque aquele óvulo, aquela criatura precisa desse que vem geneticamente já com problema genético. E nós muitas vezes dizemos assim: eu quero um filho perfeito. Aí temos um filho prefeito, que não é perfeito. Perfeição, quando nós sairmos daqui, quando nós evoluirmos diante da nossa evolução espiritual, aí poderemos atingir a perfeição. Mas estamos por enquanto aqui na luta no dia a dia nosso. E aí, com a doutrina espírita que nos traz seus pilares e lógica absoluta dentro do processo da reencarnação, porque tudo isso está conjurado na reencarnação, nada está fora disso. E a gente acha que nessa a gente sai daqui, ó, aceitei Jesus e acabou, resolvi todos os meus problemas, porque Ele lá na cruz do Calvário pagou todas as minhas dívidas. A doutrina espírita não ensina isso. Cada um vai responder pelos seus atos, cada um vai responder pela sua dinâmica de vida que tenha constelado ou não, certo? Embora retratado das nossas famílias se revele muitas vezes a sociedade desanimador, astuto, com a doutrina espírita, que vamos entender que os erros hoje serão corrigidos amanhã. Se a gente erra hoje, a gente tem a oportunidade, através do processo da reencarnação, de corrigir. Ninguém sairá daqui sem pagar o último centil, assim de Jesus. E a gente quer sair daqui, ó, perdão, Jesus, Deus me perdoe, mas olha para trás, tu precisa perdoar uma infinidade. É difícil perdoar. Quando a gente não se perdoa, o primeiro processo dentro do perdão é se perdoar a si próprio, para que depois você crie rapol de você fazer o outro sair de você para perdoar o outro. Mas o primeiro perdão está em si. Conformidade. Percebemos as tramas dos enganos. Quantos enganos nós estivemos? Familiares que se engalfiam pelos bens materiais. E quando fala de bem material, o negócio é sério. Deixa uma casa, deixa uma herança e tenha 3, 4, 2 filhos que não se entenderam, que você não implantou nele a fraternidade. Vai ter problema, muito problema vai ter. O porquê das tragédias familiares, traições, crimes, abandonos, rejeições, tantos abortos, tantas decepções. E a gente acha que abortar é chegar ali e tirar uma vida. É uma vida, gente. Eu estava no Lar de Maria fazendo uma palestra e era sobre aborto. E uma senhora assim do lado, já com seus 80 e poucos anos, ela chorava desde o início, as lágrimas desciam. Quando terminou a palestra, ela me chamou, pediu para sentar ao lado dela e disse: moço, eu cometi essa atrocidade com a filha minha.
Meu marido era muito ignorante. Naquela época em que a virgindade era tudo na vida, né? Então minha filha engravidou. E para que meu marido não soubesse, eu levei minha filha, forcei minha filha, levei numa parteira e fiz o aborto. Hoje eu choro, como eu estou chorando nesse momento. Será que eu tenho perdão de Deus? Eu parei junto dela, aí nisso, eu comecei a conversar com ela, aí nisso veio a moça foi se aproximando, ela olhou para mim e levantou os olhos assim, dizendo assim: essa aí, uma jovem bonita, bem formada, mas traz no seu íntimo uma dor profunda por aquele ato inoperante e ainda provocado pela sua... Vejamos a cumplicidade dessa família. Será que isso se resolve nesse plano atual? Não! Vai precisar de quê? De outras reencarnações para que possa descascar uma cebola. Você pega uma cebola enorme, para chegar no meio dela você vai formando capas, tirando capas dela. Cada capa daquela entenda que é uma reencarnação. Vamos admitir para esse lado? Quantas capas nós vamos ter que modificar em nós? Quantas? Reestrutura nós vamos ter que nos reestruturar, nos envelopar novamente, para dar uma tonicidade na sociedade de que mudanças estão acontecendo. Porque quando a gente vai lá fora e se depara com situações dessa, o íntimo nosso, a ferida é enorme, e se ela não foi cicatrizada, cauterizada, ela se abre, se arrebenta, e você muitas vezes não tem chão. Conhece aquela frase: perdi o chão em você? É como se você desmaiasse, como se não tivesse mais chão e você caísse pelo chão. Realmente é esse fato. E aí, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? É o lar. O lar. Quando é lar? Porque casas, existe uma infinidade de casas. Quantas casas não tem nesta rua? Quantas casas não existem na rua de cada um de vocês? Mas dessas casas todas, quantas são rotuladas por lar? E lá, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, se encontra no livro do Consolador, através de Emmanuel. Olha lá, ó. Receber as bases do sentimento e do caráter, porque é lá que vai dar todos os caráteres e sentimentos a você. Está chorando, meu filho, por quê? Por isso. Tem motivo para chorar? Não. Você quer chorar? Então chore, porque é muito você chorar comigo aqui, lhe dando essa cobertura, do que você chegar lá fora e chorar por outras situações, sendo oprimido e apanhado. Esses sentimentos de moral que modificam o caráter do ser humano para ser colocado na sociedade. E o que nós vemos hoje na sociedade é o quê? Precisa falar. É só vocês refletirem. Hoje a sociedade se encontra com duas bandeiras, quando deveria estar com a bandeira do Cristo. Hoje a sociedade está dizendo lá fora, fora o cristianismo. Não pensem vocês que é só o católico, não. Vai bater na porta do Espírito e dizer: fecha o centro. Porque falar de Jesus torna-se o quê? Publicamente crime. No Afeganistão, ser cristão é uma bala na cabeça. Olha o tipo de pessoas, de sociedade que estamos colocando lá fora. Mas lembremos-nos disso, que essas pessoas estão saindo de dentro dos seus lares. Porque se você constrói caráter e sentimento dentro dele, quando ele chegar lá fora, ele vai saber separar o joio do trigo. Ele vai saber separar quem é bom e quem é ruim. E ele vai separar qual é o caminho que eu devo seguir. E ele não vai se tumultuar por enganos mil e múltiplos que são colocados lá fora. É esse Jesus que aporta cada vez mais em nossas portas. E nós temos que ter o sentimento e a sensibilidade de abrir nossas portas sentimentais. Não é a porta material, não. A porta do coração é a porta do sentimento.
Porque o maior órgão do nosso corpo que nós possamos reverenciar todos os sentimentos é o coração, mesmo sabendo que ele é apenas uma bomba que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Mas quando a gente traz sentimento de amor, fala mais alto. É os sentimentos aglomerados em nossos plexos, fazendo com que essas energias possam ser dissipadas para todo aquele, especialmente para você. Deus nos mostra que é o plano divino da família que consegue amar multidões inumeráveis de irmãos. Nossos tempos aprendê-lo, 3, 5 ou 10 pessoas dentro de um lar, uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras, se não conseguir sê-los nas pequenas obras. Vê como a providência divina é grande, né? Cada um de vocês deve ter uma família. Quantas pessoas tem na família? É cada um com a sua, né, consciência. Mas vê o grupo. Se eu não consigo trabalhar 3 pessoas dentro de minha casa, como é que eu vou trabalhar lá fora? Uma infinidade. Como é que vão lá fora me dar uma responsabilidade de ser um empreendedor, um diretor, um representante de uma empresa com uma infinidade de funcionários? O que é que eu vou levar para aqueles? Aquilo que eu aprendi aqui dentro. E o que foi que eu aprendi aqui dentro? Nada. Eu aprendi, sabe o quê? Que eu tenho que ultrapassar os outros, derrubar quem estiver na minha frente para ser o primeiro. Eu me lembro de uma jovem amiga minha, arquiteta, aliás engenheira. A filha dela, arquiteta, foi fazer um teste, ela e uma amiga. Ela era muito capaz do que a amiga. Aí quando chegou na hora de fazer o teste, ela disse a colega, ela era a primeira aí. Aí ela disse: minha amiga, eu não vou agora não, vá você. Mas você não é a primeira? Eu disse: não, eu dou meu lugar a você. Fez o teste lá, só tinha uma vaga. Quando foi a hora dela fazer o teste, quando a amiga chegou, ela tinha ido embora. Ela chegou em casa, contou à mãe: minha mãe, eu sabia que eu ia ficar no primeiro lugar, mas minha amiga precisava mais do que eu dei o lugar para ela. Mas minha filha, você fez isso? Fiz, mãe, eu fiz de coração, porque eu tenho casa, eu tenho você, eu tenho papai que pode me ajudar, mas a minha amiga, ela é sozinha, os pais dela são separados, vive com dificuldade, e ela precisa mais desse emprego do que eu. Aí quando ela chegou para a gente contando essa história, a gente só fez isso: parabéns, amiga, pelo trabalho que você fez na sua casa. Não foi a sociedade lá fora que ensinou isso a ela, não. Foi você, através desse evangelho. É por isso que nós dizemos, a hora já está se aproximando, é por isso que nós dizemos que o evangelho na sua casa, o evangelho no lar, é uma luz que acende, fazendo com que cada um de vocês, cada um de nós possa transmutar a nossa energia e fazer com que nós possamos abraçar esse Jesus, que Ele nunca se afastou da gente. Quando disseram na pandemia: fique em casa, eu olhei para os 4 cantos de casa, eu, a mulher e um cachorro, e eu disse: vamos fazer o evangelho que a gente faz na quinta-feira, vamos tornar esse evangelho no Facebook. Vamos levar esse evangelho para o Face, para congregar pessoas que estão necessitadas. E vamos fazer a nossa reunião, o evangelho no lar, 3 vezes ao dia. Nós fazíamos de manhã, de tarde e de noite, levando nesse campo de vibração pessoas da Espanha, da França, da Itália, de Portugal, de Santa Catarina, de quase todo o Brasil. Mandavam mensagem para a gente pedindo oração, pedindo isso, pedindo aquilo. Olha a transferência que nós fizemos do Centro Espírita para os nossos lares. Ninguém ficou endemoniado, ninguém ficou perturbado, ninguém ficou nada disso, porque a egrégora que nós formamos, e cada um que nós possamos formar essa egrégora, estamos linkados, associados às instituições espirituais. Não somos abandonados. Jesus está conosco. Como está? Batendo na porta de cada um de nós, chamando, talvez não pelo nome, mas pelo aroma, pelo perfume que exala, deixando translutar a nossa alma e nosso espírito, dizendo: filho,
amado, estou aqui. Assim como Maria disse ao encontro de Jesus, que está no livro Boa Nova, quando ela encontra-se Jesus, já no seu leito praticamente para desencarnar, ele se apresenta a ela e ele diz: sou eu, mãe. E ela diz: meu filho. E ele diz: minha mãe, vim para te buscar, para que tu possas ser a rainha do meu reinado. E assim, Maria se encontra defensora dos fracos e oprimidos, daqueles que se encontram no grande ciclo dos suicidas. No vale dos suicidas, está Maria constelando cada um daqueles que muitas vezes são desprezados por cada um de nós, que muitas vezes não são entendidos por nós, mas ela, com seu amor de ternura maternal, ela consegue abraçar todas as dores do mundo e todas as pessoas necessitadas. Que a paz, que a luz de Alta de Souza, espírito de grande envergadura, possa trazer e levar para cada lar de cada um da gente, não a promessa, mas a certeza de que a paz só depende de nós e que nós possamos mudar cada um de nós e mudar o mundo lá fora. Esse é o fiel da sociedade que espera pessoas com responsabilidade para chegar lá fora e dizer: paz, muita paz.